10 minutos. Foi tudo que bastou. A porta estava trancada por dentro. Nenhuma janela quebrada. Nenhum grito. Nenhuma câmera registrou nada. E ainda assim, uma criança de 4 anos simplesmente deixou de existir dentro da própria casa. Antes de qualquer sirene, antes das buscas, antes de o nome Sophia Turner ser repetido em noticiários, cartazes e relatórios policiais, tudo começou com silêncio. Lexington, Kentucky, é conhecida por ruas arborizadas, bairros residenciais tranquilos e uma sensação de segurança quase automática. É o tipo de lugar onde pais deixam crianças brincarem na frente de casa, onde vizinhos se conhecem pelo nome e onde o perigo parece sempre distante. Algo que acontece em outros lugares, com outras pessoas. Na tarde de 14 de maio de 2018, nada parecia fora do normal na casa da família Turner. Sophia, de apenas 4 anos, estava sentada no tapete da sala, assistindo a desenhos animados em volume baixo, a televisão ligada, os brinquedos espalhados pelo chão, o sofá com uma manta dobrada, a cena comum de centenas de lares americanos todos os dias. A mãe, Rachel Turner, decidiu tomar um banho rápido. Nada fora do roteiro, nada que levantasse suspeitas, nada que sugerisse perigo. Ela lembra de olhar para a filha segundos antes de entrar no banheiro. Sophia estava sentada, atenta à tela, segurando um boneco de pelúcia gasto, seu favorito. Rachel chegou a dizer algo como "Mamãe já volta". Sophia não respondeu, estava concentrada no desenho. A porta da frente estava trancada por dentro, as janelas fechadas, o bairro em completo silêncio. Rachel entrou no banheiro às 16h42. Quando saiu, às 16h51, menos de 10 minutos depois, a sala estava vazia. No início, ela não entrou em pânico. Chamou o nome da filha uma vez, depois outra. Pensou que Sophia pudesse ter ido até o quarto ou até a cozinha, mas a casa estava estranhamente quieta. O boneco de pelúcia ainda estava no chão, exatamente onde havia caído. A televisão continuava ligada. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela mexida. Sophia Turner havia desaparecido sem deixar qualquer rastro visível. Esse detalhe, os menos de 10 minutos, se tornaria o elemento mais perturbador de toda a investigação. Porque não estamos falando de horas, não estamos falando de distração prolongada. Estamos falando de um intervalo tão curto que, para muitos investigadores, simplesmente não deveria ser suficiente para um desaparecimento completo. Rachel correu para fora da casa gritando o nome da filha. Vizinhos apareceram nas portas. Alguns começaram a ajudar nas buscas imediatas pelo quarteirão. Nenhuma criança foi vista saindo. Nenhum carro estranho foi notado. Nenhuma câmera residencial captou qualquer movimentação incomum. Às 17h06, a polícia foi acionada. Quando os primeiros oficiais chegaram, encontraram uma mãe em estado de choque, repetindo a mesma frase. "Ela estava aqui, eu só virei as costas por alguns minutos." A casa foi tratada, naquele primeiro momento, não como cena de crime, mas como desaparecimento infantil crítico. Oficiais percorreram cada cômodo, checaram portas, janelas, armários. Nada indicava entrada forçada, nada indicava luta, nada indicava saída. O que havia, porém, era uma sensação crescente de que algo impossível havia acontecido. Sophia não tinha idade para destrancar portas complexas sozinha. Não tinha histórico de sair de casa sem avisar. Não havia relatos de tentativas anteriores de fuga. E ainda assim, ela não estava mais ali. À medida que a noite caía sobre Lexington, o caso começava a se transformar de um simples chamado de emergência em algo muito maior, muito mais sério, muito mais inquietante. Cães farejadores foram chamados, helicópteros começaram a sobrevoar a região, voluntários se reuniram nas ruas próximas. E foi nesse momento que os investigadores fizeram a pergunta que mudaria o rumo do caso. Se Sophia não saiu da casa sozinha, então alguém entrou. Mas como? A porta estava trancada por dentro, as janelas intactas, nenhuma câmera captou movimentação. Essa contradição, uma criança desaparecida de um espaço teoricamente fechado, se tornaria o núcleo de todo o mistério.
E quanto mais os investigadores analisavam o cenário, mais claro ficava que esse não era apenas um caso de criança perdida. Era algo planejado, algo silencioso, algo que dependia de tempo, precisão e conhecimento do ambiente. Ou, pior, algo que envolvia alguém que não precisou forçar entrada. Naquela noite, enquanto cartazes improvisados começavam a ser colados em postes e redes sociais explodiam com a foto de uma menina sorridente de 4 anos, uma certeza já rondava a equipe de investigação. Sophia Turner não havia simplesmente desaparecido, ela havia sido removida, e alguém fez isso em menos de 10 minutos. Em casos de desaparecimento infantil, as primeiras 24 horas não decidem o rumo da investigação. 10 minutos. Foi tudo que bastou. A porta estava trancada por dentro. Nenhuma janela quebrada. Nenhum grito. Nenhuma câmera registrou nada. E ainda assim, uma criança de 4 anos simplesmente deixou de existir dentro da própria casa. Antes de qualquer sirene, antes das buscas, antes de o nome Sophia Turner ser repetido em noticiários, cartazes e relatórios policiais, tudo começou com silêncio. Lexington, Kentucky, é conhecida por ruas arborizadas, bairros residenciais tranquilos e uma sensação de segurança quase automática. É o tipo de lugar onde pais deixam crianças brincarem na frente de casa, onde vizinhos se conhecem pelo nome e onde o perigo parece sempre distante. Algo que acontece em outros lugares, com outras pessoas. Na tarde de 14 de maio de 2018, nada parecia fora do normal na casa da família Turner. Sophia, de apenas 4 anos, estava sentada no tapete da sala, assistindo a desenhos animados em volume baixo, a televisão ligada, os brinquedos espalhados pelo chão, o sofá com uma manta dobrada, a cena comum de centenas de lares americanos todos os dias. A mãe, Rachel Turner, decidiu tomar um banho rápido. Nada fora do roteiro, nada que levantasse suspeitas, nada que sugerisse perigo. Ela lembra de olhar para a filha segundos antes de entrar no banheiro. Sophia estava sentada, atenta à tela, segurando um boneco de pelúcia gasto, seu favorito. Rachel chegou a dizer algo como "Mamãe já volta". Sophia não respondeu, estava concentrada no desenho. A porta da frente estava trancada por dentro, as janelas fechadas, o bairro em completo silêncio. Rachel entrou no banheiro às 16h42. Quando saiu, às 16h51, menos de 10 minutos depois, a sala estava vazia. No início, ela não entrou em pânico. Chamou o nome da filha uma vez, depois outra. Pensou que Sophia pudesse ter ido até o quarto ou até a cozinha, mas a casa estava estranhamente quieta. O boneco de pelúcia ainda estava no chão, exatamente onde havia caído. A televisão continuava ligada. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela mexida. Sophia Turner havia desaparecido sem deixar qualquer rastro visível. Esse detalhe, os menos de 10 minutos, se tornaria o elemento mais perturbador de toda a investigação. Porque não estamos falando de horas, não estamos falando de distração prolongada. Estamos falando de um intervalo tão curto que para muitos investigadores simplesmente não deveria ser suficiente para um desaparecimento completo. Rachel correu para fora da casa gritando o nome da filha. Vizinhos apareceram nas portas. Alguns começaram a ajudar nas buscas imediatas pelo quarteirão. Nenhuma criança foi vista saindo. Nenhum carro estranho foi notado. Nenhuma câmera residencial captou qualquer movimentação incomum. Às 17h06, a polícia foi acionada. Quando os primeiros oficiais chegaram, encontraram uma mãe em estado de choque, repetindo a mesma frase. "Ela estava aqui, eu só virei as costas por alguns minutos." A casa foi tratada, naquele primeiro momento, não como cena de crime, mas como desaparecimento infantil crítico. Oficiais percorreram cada cômodo, checaram portas, janelas, armários. Nada indicava entrada forçada, nada indicava luta, nada indicava saída. O que havia, porém, era uma sensação crescente de que algo impossível havia acontecido. Sophia não tinha idade para destrancar portas complexas sozinha. Não tinha histórico de sair de casa sem avisar.
Não havia relatos de tentativas anteriores de fuga, e ainda assim ela não estava mais ali. À medida que a noite caía sobre Lexington, o caso começava a se transformar de um simples chamado de emergência em algo muito maior, muito mais sério, muito mais inquietante. Cães farejadores foram chamados, helicópteros começaram a sobrevoar a região, voluntários se reuniram nas ruas próximas. E foi nesse momento que os investigadores fizeram a pergunta que mudaria o rumo do caso. Se Sofia não saiu da casa sozinha, então alguém entrou. Mas como? A porta estava trancada por dentro, as janelas intactas, nenhuma câmera captou movimentação. Essa contradição, uma criança desaparecida de um espaço teoricamente fechado, se tornaria o núcleo de todo o mistério. E quanto mais os investigadores analisavam o cenário, mais claro ficava que esse não era apenas um caso de criança perdida. Era algo planejado, algo silencioso, algo que dependia de tempo, precisão e conhecimento do ambiente. Ou, pior, algo que envolvia alguém que não precisou forçar entrada. Naquela noite, enquanto cartazes improvisados começavam a ser colados em postes e redes sociais explodiam com a foto de uma menina sorridente de 4 anos, uma certeza já rondava a equipe de investigação. Sophia Turner não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido removida, e alguém fez isso em menos de 10 minutos. Em casos de desaparecimento infantil, as primeiras 24 horas não decidem apenas o rumo da investigação. Elas decidem se ainda há esperança. Às 17h06, quando a polícia recebeu a ligação de emergência, o relógio começou a correr contra Sophia Turner. Em menos de 30 minutos, viaturas cercavam o quarteirão em Lexington. O bairro, até então silencioso, foi tomado por luzes intermitentes, rádios chiando e perguntas repetidas. Oficiais bateram de porta em porta. Queriam saber se alguém tinha visto uma criança, ouvido um barulho, notado um carro estranho. Nada. O que tornava aquele início tão perturbador era a ausência total de caos. Em muitos casos de desaparecimento, há ao menos um elemento fora do lugar. Uma porta aberta, um objeto quebrado, um vizinho que viu algo. Aqui não havia nada disso. A casa dos Turner parecia congelada no tempo, como se Sophia tivesse simplesmente evaporado do ambiente. A sala de estar foi o primeiro foco. O tapete infantil ainda guardava a marca do corpo pequeno que estivera ali minutos antes. A televisão permanecia ligada no mesmo canal. O boneco de pelúcia, sujo de tanto uso, estava caído de lado, perto do sofá. Investigadores fotografaram cada detalhe. O detalhe que mais chamou a atenção não foi algo que faltava, mas algo que permaneceu. O controle remoto estava no chão, exatamente ao alcance de uma criança sentada. Isso indicava que Sophia não havia se levantado por vontade própria para sair. Se tivesse ido explorar a casa, provavelmente teria levado o brinquedo favorito consigo. Crianças de 4 anos não abandonam objetos de apego sem motivo. O banheiro também foi analisado. Rachel Turner descreveu o banho como rápido. Disse que deixou a porta entreaberta. Disse que não ouviu barulho algum. Esse ponto seria repetido em praticamente todos os interrogatórios iniciais. Não ouvi nada, nenhum grito, nenhuma batida, nada. Por volta das 18 horas, cães farejadores chegaram ao local. Foram levados até a sala onde Sophia havia sido vista pela última vez. Os cães farejaram o tapete, circularam a área e então pararam. Nenhuma trilha clara para fora da casa, nenhum rastro consistente no quintal, nada que indicasse uma fuga a pé. Isso criou a primeira ruptura na lógica do caso. Se Sophia tivesse saído andando, os cães encontrariam algo. Se alguém a tivesse carregado para fora, haveria ao menos um rastro inicial. Mas o cheiro parecia interrompido abruptamente. Esse tipo de interrupção, segundo especialistas, geralmente aponta para uso de veículo, alguém que pega a criança e entra rapidamente em um carro próximo. Mas ali surgia outro problema. Nenhum vizinho relatou veículos estranhos.
Nenhuma câmera de rua, nenhuma campainha inteligente, nenhum sistema de vigilância captou algo relevante naquele horário. À medida que a noite avançava, voluntários começaram a se reunir. Pessoas que nunca tinham visto Sofia passaram a caminhar pelos arredores com lanternas, chamando seu nome. O bairro se uniu rapidamente, movido por uma mistura de solidariedade e medo, porque uma pergunta silenciosa começou a circular entre os moradores. Se isso aconteceu com Sofia, poderia acontecer com qualquer criança aqui. Às 21 horas, a polícia ampliou o raio de busca. Helicópteros sobrevoaram áreas verdes próximas. Lagos, terrenos baldios e trilhas foram vasculhados. Nada. Enquanto isso, dentro da casa, investigadores começaram a mudar o foco. Quando buscas externas não produzem resultados, a investigação volta para dentro. E foi nesse momento que surgiram as primeiras contradições sutis, quase imperceptíveis para quem não está treinado para ouvi-las. Rachel Turner repetiu sua história várias vezes. Em essência, tudo se mantinha igual, mas pequenas variações começaram a aparecer. O tempo exato do banho, a posição da porta, o volume da televisão. Nada que configurasse mentira direta, mas o suficiente para gerar dúvidas técnicas. Por volta da meia-noite, a polícia tomou uma decisão importante. O caso deixava oficialmente de ser tratado como simples desaparecimento e passava a ser considerado investigação criminal ativa. Isso significava algo sério. Significava que, naquele ponto, os investigadores já não acreditavam mais que Sofia tenha se apenas perdido. A hipótese de intervenção de terceiros ganhava força. E com ela vinha a necessidade de olhar para todos, inclusive para quem estava mais perto da criança. Amigos, vizinhos, familiares. Nada era descartado. Durante a madrugada, técnicos revisaram registros telefônicos, horários, movimentações bancárias. A rotina da família começou a ser dissecada. Quem costumava visitar a casa? Quem tinha acesso? Quem conhecia os horários? E foi nessa análise que um detalhe começou a incomodar a equipe. Alguém precisaria conhecer muito bem aquela casa para agir em menos de 10 minutos, sem deixar sinais. Ao amanhecer do dia seguinte, Lexington acordou diferente. O rosto de Sofia estava em todos os lados: televisão, redes sociais, cartazes improvisados. A imagem de uma menina sorridente contrastava brutalmente com a tensão no ar. Mas dentro da sala de comando da polícia, o clima era outro. As primeiras 24 horas haviam passado. Nenhuma pista concreta, nenhum rastro físico, nenhuma confirmação visual. E isso, em investigações desse tipo, é um dos piores cenários possíveis. Um investigador resumiu a situação em uma frase que mais tarde vazaria para a imprensa. Não é que não tenhamos pistas, é que tudo parece ter sido feito para não deixar nenhuma. Se ninguém entrou e a criança não saiu, então a casa não era apenas o cenário, ela era parte do enigma. Nas primeiras horas após o desaparecimento de Sofia Turner, a residência foi tratada como um ponto de partida, um lugar onde algo havia acontecido e em seguida se espalhado para fora. Mas, à medida que as buscas externas fracassavam, os investigadores voltaram seus olhos para dentro. E foi ali, entre paredes comuns e móveis ordinários, que o caso começou a tomar um rumo inquietante. A casa dos Turner era simples, um imóvel térreo, típico de bairros residenciais de Lexington. Nada de corredores labirínticos, nada de porões ocultos ou cômodos secretos, ao menos à primeira vista. Ainda assim, havia uma característica que chamaria a atenção dos peritos. A circulação interna permitia movimento rápido e silencioso entre sala, cozinha e porta lateral. Isso importava porque o tempo era o fator central do caso. Menos de 10 minutos, sem barulho, sem testemunhas. Peritos começaram a simular trajetos dentro da casa. Um adulto conseguia sair da sala até a porta lateral em poucos segundos. A porta lateral dava acesso direto à garagem e dali à rua, sem passar pela porta principal, que permanecia trancada.
Esse detalhe não havia sido mencionado inicialmente. Quando questionada novamente, Rachel Turner confirmou a existência da porta lateral, mas afirmou que ela permanecia sempre trancada. No entanto, exames mostraram que não havia sinais recentes de tranca acionada naquele dia. Nada que provasse de forma definitiva que a porta estivesse fechada no momento do desaparecimento. Não era prova de crime, mas era uma brecha narrativa. Outro ponto chamou atenção: a posição dos móveis na sala. Um pequeno arranhão recente foi encontrado na lateral do aparador próximo ao corredor. Nada que chamasse a atenção de um morador comum, mas, para os técnicos, aquilo indicava a movimentação rápida de um objeto pesado ou de alguém passando com pressa. A hipótese começou a se formar silenciosamente entre os investigadores. Sophia Turner não saiu andando. Ela não foi levada pela porta da frente. Ela não foi retirada pela janela. Ela foi conduzida para fora por alguém que sabia exatamente para onde ir. E isso reduzia drasticamente o número de possibilidades. Enquanto a investigação avançava, outra decisão crucial foi tomada. A casa foi isolada como potencial cena de crime, e não apenas como o último local visto. Isso significava algo ainda mais grave. Significava que os investigadores já consideravam a possibilidade de o desaparecimento ter sido orquestrado. E, quando um crime parece orquestrado, a pergunta inevitável surge: quem teria tempo, acesso e confiança suficientes para agir ali sem levantar suspeitas? A análise do entorno reforçou essa linha. Vizinhos próximos foram entrevistados novamente. Alguns relataram algo curioso: não um barulho, não um grito, mas a lembrança vaga de uma presença habitual. Alguém que circulava pelo bairro com frequência, alguém que não chamava a atenção. Esse tipo de depoimento é perigoso. Ele não acusa diretamente, ele apenas planta uma sombra. Enquanto isso, dados técnicos começaram a ser cruzados. Registros de celulares ativos nas proximidades, horários de conexão em torres próximas, rotinas conhecidas da família. Nada conclusivo, mas um padrão começava a se formar. O desaparecimento aconteceu em um intervalo previsível, um momento da rotina em que Sophia costumava ficar sozinha por alguns minutos. Alguém sabia disso, e alguém sabia que aqueles minutos seriam suficientes. Na noite do segundo dia, investigadores revisaram imagens de câmeras de ruas adjacentes, não da casa em si, mas das vias de acesso ao bairro. Foi então que surgiu algo sutil. Um veículo passando lentamente 2 vezes pela mesma rua, em horários compatíveis com o desaparecimento. A imagem era ruim, a placa ilegível, o motorista invisível. Mas o padrão era claro demais para ser ignorado. Não era prova, mas era intenção. A casa, que antes parecia uma fortaleza silenciosa, agora parecia parte de um tabuleiro. Cada porta, cada corredor, cada hábito diário ganhava novo significado. E quanto mais a investigação avançava, mais incômoda ficava a ideia central. Sophia Turner não foi levada por acaso. Ela foi escolhida. Em todo desaparecimento silencioso, existe alguém que sabia exatamente quando agir. A pergunta não era mais como, era quem. Quando a investigação entrou no terceiro dia, a polícia já havia descartado as hipóteses mais simples. Sophia Turner não havia saído sozinha, não havia se perdido, não havia sido vítima de um evento aleatório. O padrão apontava para conhecimento prévio da rotina, e isso mudou completamente o foco. A equipe começou pelo básico: quem frequentava a casa? Familiares próximos, amigos da família, prestadores de serviço, vizinhos com acesso visual ao interior da residência. Nada era pequeno demais para ser analisado. Rachel Turner forneceu uma lista de nomes, pessoas comuns, rostos conhecidos, nenhum histórico criminal evidente,
nenhum comportamento que isoladamente levantasse suspeitas. Mas investigações não funcionam no isolamento, elas funcionam na repetição. E foi aí que algo começou a se destacar. Um nome surgiu mais de uma vez, não como suspeito, não como acusado, apenas como alguém presente, alguém que passava com frequência, alguém que sabia os horários. Esse nome não aparecia nos relatórios iniciais porque à primeira vista não parecia relevante, mas relevância em casos assim não vem do que a pessoa fez, vem do que ela poderia ter feito sem chamar atenção. Investigadores mapearam a rotina semanal da família Turner. Horários de trabalho, saídas e retornos, momentos em que Sofia ficava sozinha por breves períodos. O padrão era claro. Aquele intervalo de menos de 10 minutos não era aleatório. Ele se repetia em outros dias. Sempre no fim da tarde, sempre com a televisão ligada, sempre com a mãe ausente por poucos minutos. Alguém observava. Quando questionados novamente, alguns vizinhos mencionaram algo que antes parecia irrelevante. Uma pessoa vista com frequência perto da casa, sempre em horários semelhantes. Não alguém suspeito, não alguém escondido, apenas alguém que parecia fazer parte do cenário. Esse tipo de testemunho é perigoso. Ele não aponta culpados, mas quebra a ilusão de acaso. A polícia então revisou imagens de câmeras mais distantes, mercados, postos de gasolina, cruzamentos próximos. Não procuravam o momento exato do desaparecimento, mas padrões anteriores, movimentações repetidas, presenças consistentes. E encontraram. Um indivíduo aparecia em áreas próximas ao bairro em dias e horários compatíveis com a rotina da família Turner. Não havia flagrante, não havia prova direta, mas havia coincidência demais para ser ignorada. Esse nome passou a circular internamente entre os investigadores, não como suspeito formal, mas como pessoa de interesse. E isso muda tudo. Quando alguém se torna pessoa de interesse, cada detalhe do passado é reavaliado. Conversas antigas, comentários aparentemente inofensivos, pequenos gestos que, à luz do desaparecimento, ganham novos significados. Um investigador resumiu o momento em uma frase curta. Não estamos procurando um monstro, estamos procurando alguém que soube se misturar. Enquanto isso, a pressão externa aumentava. A mídia começou a questionar a falta de respostas. A comunidade, anti-solidária, começou a desconfiar. Em casos assim, o silêncio prolongado cria teorias, e teorias criam rupturas. Rachel Turner voltou a ser interrogada, não como acusada, mas como peça central de contexto. Cada detalhe de sua rotina foi reexaminado, cada pessoa com quem ela interagia passou a ser analisada. E foi durante um desses interrogatórios que um detalhe, quase esquecido, voltou à tona. Alguém tinha acesso à casa sem precisar forçar a entrada. Não uma chave, não uma cópia, mas confiança. Esse detalhe não constava nos primeiros relatórios porque parecia irrelevante, mas agora, no quarto dia, ele ganhava peso, muito peso. A investigação começava a se estreitar, e quando isso acontece, o risco aumenta, tanto para quem investiga quanto para quem observa, porque a partir desse ponto, alguém sabia que estava sendo observado. Às vezes, um caso não muda por causa de uma prova. Ele muda por causa de uma frase dita sem pensar. Até aquele ponto, a investigação sobre o desaparecimento de Sophia Turner caminhava sobre terreno instável. Havia hipóteses, padrões e suspeitas difusas, mas nenhuma evidência concreta que permitisse à polícia apontar uma direção única. Isso mudou durante um interrogatório que, inicialmente, não parecia diferente dos outros. Era o quinto dia após o desaparecimento. O clima na sala era tenso, mas controlado. O investigador fazia perguntas de rotina, repetidas, quase mecânicas. Em casos assim, a repetição não serve para obter novas informações, serve para observar como as informações são dadas. Foi então que uma resposta escapou do roteiro.
Ao ser questionado sobre os horários em que costumava circular pelo bairro, o indivíduo de interesse mencionou algo específico demais. Ela sempre ficava quietinha vendo TV nesse horário. O silêncio que se seguiu foi imediato. A frase parecia inofensiva, mas havia um problema crítico. Essa informação nunca havia sido divulgada publicamente. A polícia não tinha revelado que Sofia costumava assistir televisão sozinha naquele intervalo de tempo. Apenas a família e os investigadores sabiam disso. O interrogatório continuou, mas o rumo havia mudado. Os investigadores passaram a conduzir a conversa com extremo cuidado, permitindo que o entrevistado falasse mais. Em investigações desse tipo, o erro não é confrontar cedo demais, é interromper quando alguém começa a revelar demais. Nos minutos seguintes, outras pequenas incongruências surgiram. Nada gritante, nada que isoladamente configurasse confissão, mas juntas, elas formavam um padrão desconfortável. Detalhes sobre a rotina da casa, referências a espaços internos, conhecimento implícito de horários e hábitos. Ao final da entrevista, não houve prisão, não houve acusação formal, mas houve uma decisão silenciosa. O caso tinha, a partir daquele momento, um foco principal. Internamente, a polícia alterou o status do suspeito de pessoa de interesse para suspeito prioritário. Essa mudança não é anunciada, ela não aparece em coletivas de imprensa, mas ela redefine tudo. Significa vigilância, significa cruzamento intensivo de dados, significa que cada movimento passa a ser observado. E foi nesse ponto que a investigação começou a ganhar e perder tempo ao mesmo tempo. Porque enquanto os investigadores se concentravam em um caminho, o relógio continuava avançando. E em casos de desaparecimento infantil, o tempo é o maior inimigo. Nos dias seguintes, registros telefônicos foram analisados com mais profundidade. Movimentações financeiras, deslocamentos, horários inconsistentes. Nada que configurasse prova definitiva, mas o suficiente para justificar pedidos de mandado. Enquanto isso, a comunidade começava a sentir o peso da suspeita. Boatos surgiram, olhares desconfiados, pessoas evitavam contato. Em bairros pequenos, o isolamento social pode ser tão revelador quanto uma evidência física. E ainda assim, Sofia continuava desaparecida. Nenhuma pista sobre onde ela estava. Nenhum objeto encontrado. Nenhum rastro físico confirmando o pior, ou oferecendo esperança. Um investigador, em relatório interno, escreveu uma frase curta que definiria o momento. Sabemos quem observar. O que não sabemos é onde ela está. Essa é uma das piores posições possíveis em uma investigação. Ter um possível responsável, mas não ter a vítima, porque sem a vítima tudo permanece no campo das hipóteses. E hipóteses não encerram casos. À medida que a pressão aumentava, a equipe começou a considerar algo ainda mais perturbador: a possibilidade de que o desaparecimento tenha sido planejado para não deixar absolutamente nada para trás. Nenhuma pressa, nenhum erro visível, nenhum excesso. A frase dita sem pensar abriu uma porta, mas até aquele momento, tudo do outro lado ainda estava no escuro. Quando alguém percebe que está sendo observado, duas coisas costumam acontecer: ou comete um erro, ou desaparece. A partir do momento em que a polícia redefiniu internamente o foco da investigação, o caso de Sophia Turner entrou em uma nova fase. Uma fase invisível para o público, mas extremamente ativa nos bastidores. Não havia sirenes, não havia prisões, não havia coletivas, havia vigilância. O suspeito prioritário passou a ser monitorado de forma discreta, nada ostensivo, nada que pudesse alertá-lo de imediato. Em investigações desse tipo, a regra é simples: o alvo não pode saber que é o alvo. Investigadores observaram rotinas, horários, deslocamentos. Anotaram padrões, esperavam por inconsistências. Em muitos casos, não é o que a pessoa faz, é o que ela para de fazer que chama a atenção. E algo mudou. Nos dias seguintes ao interrogatório, o comportamento do suspeito se alterou de forma sutil, mas perceptível. Ele começou a evitar áreas que costumava frequentar, mudou horários,
cancelou compromissos aparentemente banais. Pequenas decisões que, isoladas, poderiam ser coincidência, mas juntas formavam um padrão defensivo, como se alguém tivesse sentido o peso de um olhar invisível. Registros telefônicos analisados nesse período mostraram um aumento repentino de chamadas curtas, muitas delas não atendidas, conversas interrompidas, mensagens apagadas logo após o envio. Nada ilegal por si só, mas altamente indicativo de tensão. Enquanto isso, a polícia tentava algo ainda mais difícil: reconstruir os minutos exatos do desaparecimento. Cada segundo contava. Com base em dados de tráfego, horários de vizinhos entrando e saindo de casa e registros indiretos, os investigadores montaram uma linha do tempo quase cirúrgica. E essa reconstrução revelou algo inquietante. Havia uma janela de oportunidade absurdamente precisa. Não mais do que 6 minutos. Se alguém agiu, agiu com exatidão. Sem improviso, sem hesitação. Esse nível de precisão não é comum em crimes impulsivos. Ele sugere planejamento prévio, observação, espera, escolha do momento ideal. E isso levantou uma pergunta ainda mais perturbadora. Quantas vezes esse momento foi ensaiado mentalmente antes de ser executado? Ao mesmo tempo, outra frente da investigação avançava: a análise do passado do suspeito. Nada gritante, nenhum registro criminal grave, nenhum registro que justificasse atenção imediata, o que, paradoxalmente, tornava tudo ainda mais preocupante. Perfis assim passam despercebidos, se misturam, não acionam alarmes. Um investigador descreveu a sensação em relatório interno. Ele não pensa ou faz algo que pareça nada de suspeito, e é exatamente isso que o torna perigoso. Conforme os dias avançavam, a pressão começou a gerar fissuras. Pessoas próximas ao suspeito relataram mudanças de humor, irritabilidade, insônia, um cansaço que não combinava com a rotina habitual. Nada que pudesse ser levado à justiça, mas tudo que alimentava a suspeita. E então, algo aconteceu. Durante uma noite de vigilância, os investigadores notaram um deslocamento inesperado, um trajeto fora do padrão, um caminho que não levava a lugar óbvio. O suspeito dirigiu por áreas periféricas de Lexington, parou por alguns minutos em um ponto isolado e depois voltou. Nada foi descartado, nada foi confirmado, mas aquela movimentação levantou uma possibilidade alarmante. E se o local onde Sofia esteve, ou esteve por último, estivesse mais perto do que todos imaginavam? Esse pensamento mudou o tom da equipe. Buscas direcionadas começaram a ser consideradas. Novas autorizações judiciais foram solicitadas. O problema era o mesmo de sempre. Sem prova física, tudo permanecia frágil. E enquanto a polícia avançava lentamente, o tempo avançava mais rápido. Cada dia sem respostas diminuía as chances de encontrar Sofia com vida. Essa realidade, embora nunca dita em voz alta, pairava sobre todos os envolvidos. O silêncio, que antes era apenas ausência de informação, começava a ganhar outro significado. Não era mais vazio, era resistência. Alguns casos não morrem por falta de respostas, morrem por excesso de silêncio. 2 semanas após o desaparecimento de Sophia Turner, a investigação entrou em seu momento mais perigoso. Não por um erro, não por um vazamento, mas por algo muito mais comum e devastador: o cansaço institucional. Não havia corpo, não havia testemunha, não havia prova material. E, para o sistema, isso começa a significar apenas uma coisa: arquivo iminente. Internamente, a palavra ainda não era dita em voz alta, mas circulava em relatórios e reuniões fechadas. Cold case, um caso prestes a esfriar. Um desaparecimento que oficialmente passaria a existir apenas em pastas, números e estatísticas. Um investigador chegou a registrar em nota interna: estamos correndo contra o tempo, mas o tempo não está do nosso lado. A promotoria começou a pressionar. Sem evidências concretas, autorizações judiciais começaram a ser negadas. Mandados que antes pareciam próximos agora eram devolvidos com observações secas: insuficiente,
inconclusivo, especulativo. E isso criou uma fratura dentro da própria equipe. Enquanto alguns defendiam insistir no suspeito principal, outros argumentavam que a investigação estava presa a uma hipótese frágil demais. Havia um medo real de cometer um erro irreversível, perseguir a pessoa errada e perder o verdadeiro culpado. Nesse ponto, o caso se encontrava suspenso entre duas tragédias possíveis. Ou Sofia nunca seria encontrada, ou alguém seria acusado injustamente. Foi então que surgiu a proposta mais controversa de toda a investigação: uma última cartada. Um dos investigadores mais experientes sugeriu algo arriscado: reduzir oficialmente a prioridade do caso, não para abandoná-lo, mas para observar quem relaxaria a guarda. A lógica era simples e brutal. Se alguém estivesse envolvido, o alívio seria perceptível. Menos viaturas, menos presença policial, menos movimentação visível. O bairro começaria a parecer normal. A decisão dividiu a equipe. Para muitos, aquilo soava como desistência. Para outros, era a única forma de provocar uma reação. E a proposta foi aceita. Nos dias seguintes, patrulhas diminuíram. As buscas cessaram. Nenhuma nova coletiva foi realizada. A imprensa passou a falar menos sobre Sofia. O nome da menina começou a desaparecer das manchetes. Mas alguém percebeu: o suspeito. Relatórios de vigilância indicaram uma mudança quase imediata em seu comportamento. Postura mais relaxada, retorno a rotinas antigas, conversas mais longas, menos tensão corporal, como se o perigo tivesse passado. E então, um detalhe, pequeno, quase invisível, chamou a atenção. Uma frase dita casualmente. Durante uma conversa informal, registrada por um conhecido, o suspeito mencionou algo estranho, um detalhe da investigação que nunca havia sido divulgado publicamente. Nada explícito, nada confessional, mas específico demais para ser coincidência. A equipe congelou. Essa informação não estava em jornais, não havia sido comentada em entrevistas. Apenas investigadores e pessoas diretamente envolvidas tinham acesso àquele detalhe. A pergunta se tornou inevitável. Como ele sabia? O caso, que estava à beira de ser arquivado, foi puxado de volta com força total. Novos relatórios foram abertos. A promotoria foi novamente acionada. A estratégia havia funcionado, mas agora o tempo era ainda mais curto. Porque se o suspeito percebeu tarde demais que havia falado demais, ele também poderia tentar apagar rastros, e isso significava apenas uma coisa: o próximo movimento seria decisivo. Às vezes, o erro não está no que aconteceu, mas em quando aconteceu. Até aquele momento, toda a investigação girava em torno de uma certeza aparentemente sólida. Sofia desapareceu dentro de um intervalo de menos de 10 minutos. Esse detalhe era o pilar do caso. Curto demais para uma fuga voluntária. Curto demais para um estranho entrar, agir e sair sem deixar vestígios. Mas foi exatamente essa certeza que começou a ruir. Durante a reanálise completa do caso, provocada pela fala suspeita no tópico anterior, um analista forense decidiu refazer algo que parecia óbvio demais para ser questionado: a linha do tempo oficial. Ele não buscava novas provas, buscava inconsistências, e encontrou. Tudo começou com algo banal: o horário exato em que a mãe de Sofia entrou no banho. O registro havia sido anotado de forma aproximada, baseado apenas no relato dela, algo comum, aceito, raramente contestado. Mas quando cruzaram esse horário com outros dados indiretos, surgiu um desvio. O aquecedor elétrico do banheiro possuía um sistema simples de registro de uso, usado para controle de energia. O tempo de funcionamento não batia com o intervalo descrito. Não era uma diferença grande, mas também não era irrelevante. O banho pode não ter durado 10 minutos. Poderia ter sido mais longo. Então a equipe passou a revisar tudo o que pudesse indicar passagem de tempo dentro da casa. O programa que estava passando, o ponto exato do episódio infantil,
a troca automática de anúncios, a temperatura da água residual, o estado do vapor no espelho. Cada detalhe, isoladamente, dizia pouco, mas juntos começaram a contar outra história. Sofia pode ter ficado sozinha na sala por mais tempo do que se acreditava. Isso mudava tudo, porque um intervalo maior abria possibilidades antes descartadas, possibilidades desconfortáveis, possibilidades perigosas. Alguém poderia ter observado a rotina. Alguém poderia saber exatamente quanto tempo teria. Alguém poderia agir sem pressa. Mas a revelação mais inquietante ainda estava por vir. Ao revisar as gravações das câmeras externas, aquelas que antes pareciam inúteis, um técnico percebeu algo ignorado nas primeiras análises. Não era alguém entrando, era alguém saindo. Num dos cantos do enquadramento, quase fora do campo de visão, uma sombra atravessa rapidamente a lateral da casa. Não há rosto, não há roupa identificável, apenas um movimento. O horário do vídeo não batia com a linha do tempo oficial. A sombra aparece antes do horário estimado do desaparecimento. Isso significava uma coisa perturbadora. Sofia pode não ter desaparecido quando se pensava. Ela pode ter sido retirada da casa antes do banho começar. E se isso fosse verdade, então a narrativa inteira do caso estava errada desde o início. A pergunta deixou de ser como alguém entrou e passou a ser quem estava ali antes de tudo. A equipe agora enfrentava um dilema cruel. Se divulgassem essa nova possibilidade, poderiam causar pânico, descredibilizar o relato inicial e abrir brechas para acusações perigosas. Mas se não divulgassem, estariam escondendo a verdade. E havia mais. Um detalhe sutil chamou a atenção na imagem. O movimento da sombra não era de alguém correndo, era controlado, familiar, como alguém que conhecia exatamente o terreno, como alguém que já esteve ali antes. Às vezes, o silêncio não é esquecimento, é medo. Por dias, a nova linha do tempo ficou restrita a um pequeno círculo dentro da investigação. Oficialmente, nada havia mudado. Para o público, o desaparecimento de Sophia Turner ainda ocorrera em menos de 10 minutos. Mas nos bastidores, a polícia já não tinha essa certeza. E foi nesse clima de dúvida que uma ligação inesperada chegou à central. Do outro lado da linha, uma voz feminina, baixa, hesitante. Ela não pediu anonimato de imediato. Primeiro, fez uma pergunta simples. Se eu disser algo agora, isso pode colocar alguém em perigo? A ligação durou poucos minutos. O suficiente para fazer a equipe entender que aquela pessoa sabia de algo, algo que não estava em nenhum relatório. A mulher era uma vizinha da família Turner, morava 2 casas à frente. Nunca havia sido interrogada formalmente, apenas incluída em um questionário padrão nos primeiros dias após o desaparecimento. Na época, ela respondeu o básico: não vi nada, não ouvi nada. Mas agora, sua versão mudava. Durante o depoimento formal, suas mãos tremiam. Ela evitava contato visual. Havia pausas longas entre as frases, como se cada palavra precisasse vencer um bloqueio interno antes de sair. Ela contou que na semana anterior ao desaparecimento, notou algo estranho. Sofia não costumava ficar sozinha na sala por longos períodos. Sempre havia um adulto por perto. Sempre. Mas em 2 dias específicos, a vizinha viu a menina sentada no sofá, olhando para a porta como se esperasse alguém. No primeiro dia, achou que fosse coincidência. No segundo, começou a estranhar. Então veio o detalhe que nunca contou à polícia. Ela disse que em uma dessas ocasiões viu um homem parado na calçada, olhando fixamente para dentro da casa dos Turner. Não tentou entrar, não bateu, apenas observava. Quando percebeu que estava sendo notado, ele se afastou calmamente. Não correndo, não escondendo o rosto, como alguém que não achava que estivesse fazendo nada errado. A vizinha explicou por que nunca relatou isso antes. Ela reconheceu o homem. Não era um estranho qualquer. Era alguém que frequentava o bairro,
alguém visto em reuniões, eventos comunitários, conversas casuais, uma figura conhecida, considerada inofensiva. Naquele momento, o medo falou mais alto. Quem iria acreditar em mim? Ela disse. E se eu estivesse errada? Mas agora, com a nova linha do tempo em dúvida, a lembrança ganhou outro peso. A polícia pediu uma descrição detalhada. Ela falou sobre a postura, o jeito de andar, o tempo que ficou parado, o olhar fixo, quase concentrado demais. E então veio a frase que gelou a sala. Ele sabia exatamente onde ficar para não ser visto pelas câmeras. Essa informação bateu diretamente com a análise técnica feita no tópico anterior. A sombra captada pelas câmeras estava exatamente em um ponto cego, algo que só alguém familiarizado com o sistema de vigilância da rua poderia saber. A investigação, que antes parecia difusa, começou a ganhar forma. Um nome surgiu nos registros de moradores e frequentadores da região. Não era alguém da família, não era um parente distante, não era um estranho de passagem. Era alguém próximo o suficiente para passar despercebido. Mas havia um problema. Esse nome já havia sido descartado nos primeiros dias. Sem álibi sólido, mas também sem provas diretas. Agora, com a nova testemunha e a linha do tempo quebrada, ele voltava ao centro do caso. E quanto mais os investigadores puxavam o fio, mais percebiam que aquele homem sabia coisas demais sobre a rotina da casa Turner. Horários, hábitos, momentos de vulnerabilidade. Coisas que só alguém observando por muito tempo conseguiria reunir. O perigo raramente arromba a porta. Às vezes, ele entra convidado. Quando o nome do novo suspeito voltou à mesa dos investigadores, a sensação dentro da sala não era de surpresa, era de desconforto, porque ao puxar seus registros, algo ficou imediatamente claro. Ele não era um estranho. Era alguém que já havia cruzado a soleira da casa Turner. A confirmação veio através de algo simples, quase banal: registros de manutenção do bairro. Em 2017 e início de 2018, um homem com o mesmo nome havia prestado pequenos serviços para moradores da rua. Consertos elétricos, ajustes em cercas, reparos rápidos. Nada ilegal, nada alarmante. Até que um detalhe surgiu. O nome dele aparecia associado diretamente à casa de Sofia. Segundo os registros, ele esteve ali 2 vezes. A última, menos de 3 semanas antes do desaparecimento. Quando a mãe de Sofia foi questionada novamente, sua reação foi imediata. Ela levou a mão à boca, os olhos se encheram de lágrimas. Ela se lembrava dele. Lembrou-se do sorriso educado, do tom calmo, da forma como falava com Sofia. Gentil, quase exageradamente atencioso. Na época, aquilo pareceu normal. Agora soava errado. Durante aquela visita, ele entrou na sala, sentou-se no sofá por alguns minutos enquanto aguardava ferramentas, observou o ambiente e, sem que ninguém percebesse, apreendeu a casa. Onde ficava a porta dos fundos, quais janelas rangiam, quais não, onde as câmeras não alcançavam. A partir daquele momento, a investigação mudou de patamar. Os investigadores passaram a trabalhar com uma hipótese perturbadora. O desaparecimento não foi impulsivo, foi planejado. Enquanto isso, o suspeito mantinha uma rotina aparentemente normal. Ia ao mercado, conversava com vizinhos, cumprimentava conhecidos. Nenhum comportamento suspeito visível. Mas quando seu histórico foi analisado mais a fundo, surgiram sombras. Em outro estado, anos antes, uma queixa informal havia sido registrada contra ele, não por violência, não por sequestro, mas por comportamento inapropriado perto de crianças. O caso nunca avançou. Faltaram provas, faltou denúncia formal. Mas o padrão estava ali. E então veio a descoberta mais inquietante até agora. O celular do suspeito, apreendido com mandado judicial, continha pesquisas específicas feitas dias antes do desaparecimento. Como desativar câmeras domésticas? Pontos cegos, câmeras residenciais. Quanto tempo uma criança consegue ficar em silêncio?
Essa última busca fez o investigador responsável fechar o laptop lentamente, porque respondia a uma pergunta que ninguém queria fazer. Como Sofia desapareceu sem gritar? A teoria começou a desenhar com clareza assustadora. O suspeito sabia que a mãe tomava banho naquele horário, sabia que a porta estava trancada, mas também sabia como destrancá-la por dentro, algo que só alguém que já esteve ali saberia. Sabia onde pegar Sofia sem ser visto, e principalmente sabia que o tempo jogava a seu favor. Menos de 10 minutos. Esse número deixou de ser mistério, passou a ser cálculo. A polícia decidiu agir, mas ainda havia um problema. Nenhuma evidência colocava Sofia fisicamente com ele após sair da casa. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha direta, nenhuma imagem clara. A promotoria precisava de algo mais, algo que ligasse definitivamente aquele homem ao desaparecimento. E foi aí que os investigadores voltaram a um detalhe esquecido. Um objeto pequeno, quase irrelevante, mas que estava fora do lugar desde o primeiro dia. Às vezes, não é o que desaparece que resolve um caso. É o que sobra. Durante dias, a sala da casa Turner havia sido examinada repetidas vezes. Técnicos passaram por ali. Peritos coletaram amostras. Fotografaram cada centímetro. Nada parecia fora do lugar. Nada, exceto um detalhe que só ganhou importância quando os investigadores começaram a olhar para o caso sob outra lente. Em um canto da sala, próximo ao sofá onde Sofia costumava assistir desenhos, havia um pequeno objeto infantil, uma presilha de cabelo em formato de estrela. No primeiro dia, aquilo foi ignorado. Presilhas caem, brinquedos se espalham, nada de incomum. Mas agora, ao revisar imagens tiradas horas antes do desaparecimento, algo chamou a atenção. Sofia não estava usando aquela presilha naquele dia. A mãe confirmou. Disse que a filha havia reclamado que a presilha machucava a cabeça e havia guardado no quarto. Nunca costumava deixá-la na sala. Então, como aquele objeto foi parar ali? A resposta parecia simples demais e, justamente por isso, perturbadora. A presilha não havia caído. Ela havia sido retirada, e retirada com pressa. Peritos analisaram o objeto com mais cuidado. Havia marcas microscópicas de contato recente. Um fio de cabelo preso de forma irregular, como se tivesse sido arrancado, não solto. Sofia não saiu caminhando calmamente pela porta. Ela foi interrompida. E então veio a segunda descoberta. No tapete, quase invisível a olho nu, uma marca de arrasto leve, não o suficiente para indicar luta, mas o bastante para sugerir que alguém pequeno foi puxado alguns centímetros. O cenário começou a se reconstruir. Sofia estava sentada. Alguém se aproximou. Falou com ela. Não houve grito. Não houve pânico imediato. Talvez confiança. Talvez reconhecimento. A hipótese mais forte naquele momento era a pior de todas. Sofia conhecia quem a levou. Enquanto isso, o suspeito foi novamente interrogado. Desta vez, os investigadores não buscavam confissão, buscavam reação. Quando a presilha foi colocada sobre a mesa da sala de interrogatório, algo mudou. Por uma fração de segundo, quase imperceptível, ele engoliu seco. Seus olhos se desviaram. A mão direita fechou lentamente. Era o primeiro sinal físico de desconforto desde o início do interrogatório. Ele negou tudo. Disse que não sabia do que se tratava. Disse que nunca tocou em nada da criança. Disse que a polícia estava tentando encaixar peças que não se encaixavam. Mas então veio a pergunta final. Você consegue explicar por que suas impressões digitais parciais estão na parte interna da porta da sala? Silêncio. A sala ficou imóvel. Ele pediu um copo d'água. Foi a primeira vez que pediu qualquer coisa. As digitais não eram suficientes para uma acusação formal. Ele havia estado na casa legalmente antes,
mas combinadas com tudo o que já havia sido descoberto, as pesquisas no celular, o conhecimento dos pontos cegos, a testemunha silenciosa, a presilha fora do lugar, o quebra-cabeça começava a se fechar. Mesmo assim, faltava o elemento mais importante. Onde estava Sofia? Sem essa resposta, o caso continuava incompleto. E então, a polícia recebeu um alerta de outra cidade, um registro aparentemente banal, mas que mudou tudo. Às vezes, a verdade não está onde a polícia procura, mas onde ninguém lembra de olhar. A ligação chegou no fim da noite. Não veio de um detetive, não veio da promotoria. Veio de um técnico municipal da cidade vizinha, alguém responsável pela manutenção de tráfego e iluminação pública. Ele não acompanhava o caso de perto, só reconheceu o nome Turner por acaso, enquanto revisava registros antigos de um sistema que raramente era acessado. Uma câmera esquecida, instalada anos antes em um poste secundário, em uma rua que não constava no mapa principal de vigilância da cidade. Não monitorava casas, não focava entradas. Seu objetivo original era observar o fluxo de veículos, mas o ângulo nunca foi ajustado corretamente. Ela apontava para um trecho morto da rua, um ponto cego, exatamente o mesmo ponto mencionado pela testemunha no tópico 9. Quando os investigadores acessaram as imagens, ninguém falou nada por quase 2 minutos. Porque ali, em baixa resolução, com ruído e sombras, algo se movia. Às 18h47, apenas 7 minutos após a mãe de Sofia entrar no banho, uma figura aparece no limite do enquadramento. Um homem, boné baixo, passos calculados, nada apressado. Ele para, olha para os lados. E então, algo surge ao lado dele. Pequeno, baixo demais para ser um adulto. A imagem treme, o foco luta para acompanhar, mas não há dúvida. Era uma criança. Sofia. Ela não estava sendo carregada à força. Não havia luta visível. Ela caminhava, segurava a mão do homem. Esse detalhe destruiu a última esperança de que tudo tivesse sido um mal-entendido. Sofia saiu da casa confiando em quem estava ao seu lado. A gravação dura apenas 12 segundos. 12 segundos que mudaram completamente o caso. O suficiente para ver o homem abrir a porta traseira de um veículo parado, fora do alcance da maioria das câmeras. O suficiente para ver Sofia hesitar por um instante. Um meio passo para trás. E então, desaparecer. O carro não era claramente visível, mas um detalhe chamou atenção. Uma marca clara no para-choque traseiro, algo comum em veículos antigos, mas específico o bastante para estreitar buscas. O vídeo foi analisado quadro a quadro. A altura do homem, o jeito de andar, o formato dos ombros, tudo coincidia com o principal suspeito, mas ainda faltava algo essencial. A placa. Não aparecia, e sem ela, a defesa poderia alegar coincidência, semelhança física, erro de interpretação. A promotoria precisava de mais. Foi então que alguém percebeu algo que quase passou despercebido. No reflexo de uma janela da casa ao fundo, havia um fragmento do veículo. Não a placa inteira, não o número completo, mas 2 letras e uma cor. A polícia cruzou dados de veículos registrados na região. Poucos encaixavam naquele padrão. Apenas um pertencia a alguém com acesso prévio à casa Turner, o mesmo nome. O cerco começava a se fechar. Mas enquanto a polícia se movia para agir, uma pergunta começou a dominar a equipe. Se Sofia saiu caminhando, se não houve gritos, se tudo aconteceu rápido demais, o que aconteceu depois? Porque a câmera mostrava apenas o início, e o que veio em seguida, ninguém estava preparado para descobrir. Alguns veículos carregam passageiros, outros carregam segredos. O endereço surgiu na tela pouco depois das 2 da manhã. Um galpão simples, afastado do centro urbano, localizado em uma área semi-industrial nos limites de Lexington. Não era uma residência, não era um local abandonado.
Era um espaço funcional, alugado, pago em dia, aparentemente comum, o tipo de lugar que ninguém questiona. Quando os investigadores chegaram, o portão estava fechado, nenhum sinal de fuga, nenhuma movimentação suspeita. O suspeito não estava ali, mas o carro sim. O mesmo modelo visto na câmera esquecida, a mesma cor, a mesma marca clara no para-choque traseiro. O veículo estava estacionado no fundo do galpão, parcialmente coberto por uma lona. A remoção da lona foi lenta, não por técnica, mas por tensão. Dentro do carro, nada gritava crime à primeira vista, nenhum objeto ilegal exposto, nenhum sinal óbvio de violência, até que os peritos começaram a olhar de verdade. No banco traseiro havia uma pequena marca circular no tecido, quase imperceptível, causada por algo pressionado repetidamente contra o estofamento. Não era um brinquedo comum, não era uma bolsa, era compatível com uma cadeirinha infantil removida às pressas. O problema? O suspeito não tinha filhos, nunca teve, nunca registrou compra, empréstimo ou uso de cadeirinha. E então veio o detalhe mais perturbador. No assoalho do carro, sob o tapete, os peritos encontraram grãos de areia fina misturados a folhas secas, um tipo específico de vegetação que não existia naquele bairro, mas existia em outro lugar, a apenas 18 quilômetros dali, uma área de mata rala, com trilhas pouco usadas, próxima a um antigo reservatório desativado, um local que aparecia, de forma recorrente, no histórico de deslocamento do celular do suspeito. Mesmo assim, o objeto que mudou tudo ainda não havia sido encontrado. Ele estava no porta-luvas, um item pequeno, comum, mas impossível de ignorar. Uma pulseira infantil de silicone, rosa claro, com um pequeno desenho desbotado de estrela. A mãe de Sofia reconheceu imediatamente. Era dela. Ela confirmou que Sofia a usava todos os dias, nunca saía sem, dormia com ela, chorava quando não estava no pulso. A pulseira não estava na casa, estava no carro do suspeito. A partir daquele momento, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento, passou a ser tratado oficialmente como sequestro com forte indício de crime violento. Mas ainda havia algo errado. Nenhum vestígio biológico significativo havia sido encontrado. Nenhum sangue, nenhuma fibra de roupa, nenhuma evidência direta do que aconteceu depois que Sofia entrou no carro. Como se alguém se esforçasse demais para não deixar rastros. E isso levantou uma nova possibilidade, ainda mais sombria. E se o carro não fosse o destino final? E se Sofia tivesse sido levada para outro lugar e depois transferida? Enquanto os investigadores discutiam essa hipótese, uma nova descoberta surgiu dos dados do celular apreendido. Uma busca feita horas após o desaparecimento. Uma frase curta, direta e aterradora. Não foi um erro. Não foi impulso. Foi cálculo. Quando os peritos digitais conseguiram desbloquear completamente o celular do suspeito, a expectativa era encontrar apenas fragmentos, pesquisas genéricas, histórico apagado, rastros incompletos. Mas o que apareceu foi algo muito pior. Uma única busca, feita às 23h18, poucas horas depois do desaparecimento de Sofia. Não era vaga, não era ambígua, não deixava margem para interpretação. Era direta. E revelava que o que havia acontecido naquela noite não era o fim do plano. A busca indicava interesse específico por um local fora da cidade, um ponto afastado, sem iluminação pública, conhecido apenas por moradores antigos e caçadores ocasionais. Um lugar onde ninguém vai por acaso. Os investigadores se entreolharam em silêncio, porque aquele local coincidia exatamente com a vegetação encontrada no carro, coincidia com o padrão de deslocamento do suspeito e coincidia com algo ainda mais inquietante. Nos meses anteriores, o suspeito havia pesquisado repetidamente sobre áreas sem sinal de celular,
tempo de decomposição em ambientes úmidos. Como evitar rastreamento por torres? Isso não era curiosidade, era preparação. A promotoria passou a trabalhar com uma nova linha clara. Sofia não foi levada sem destino. Ela foi levada para um lugar já escolhido. A equipe de busca foi mobilizada antes do amanhecer. Cães farejadores, drones, equipes terrestres. O local era uma área de mata baixa, intercalada com trilhas estreitas e restos de construções antigas, galpões esquecidos, tanques de concreto, estruturas abandonadas pelo tempo. O tipo de cenário onde sons se perdem, onde rastros desaparecem rápido, onde o silêncio é absoluto. Logo nas primeiras horas, os cães reagiram, não com latidos agressivos, mas com comportamento de alerta. Eles seguiam um rastro interrompido, como se algo tivesse sido levado e depois removido. Isso reforçou a pior hipótese possível. Sofia esteve ali, mas não ficou. Enquanto as buscas avançavam, uma descoberta paralela trouxe um novo peso emocional ao caso. No histórico do celular, os investigadores encontraram uma anotação simples, escrita semanas antes. Uma frase curta. Ela confia em mim. A frase não estava associada a nenhum contato, nenhuma conversa, nenhuma explicação. Mas no contexto do que agora se sabia, ela era devastadora. Sofia não foi enganada por um estranho. Ela foi conduzida por alguém que se apresentou como seguro, como conhecido, como alguém que não representava perigo. Isso explicava tudo. O silêncio, a ausência de luta, os poucos minutos. O plano dependia da confiança. E funcionou. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. Por que o suspeito não fugiu? Por que manteve o carro? Por que continuou na cidade? Por que não destruiu o celular? A resposta começou a surgir quando os investigadores analisaram as mensagens apagadas, porque havia algo que ele não conseguiu concluir, e isso mudaria completamente a leitura do caso. Quem tenta apagar o passado quase sempre deixa marcas ainda mais profundas. Quando a polícia concluiu a análise forense do celular do suspeito, uma verdade se impôs. Ele não havia sido descuidado, ele havia sido meticuloso. Mensagens apagadas, histórico limpo, aplicativos removidos horas depois do desaparecimento. Tudo indicava uma tentativa consciente de eliminar qualquer vestígio digital que pudesse ligá-lo a Sofia. Mas apagar não é o mesmo que destruir, e foi aí que ele falhou. Os peritos conseguiram recuperar fragmentos de dados excluídos, pequenas peças desconectadas, mas suficientes para reconstruir a intenção. Havia registros de localização desativados manualmente pouco antes da saída da casa Turner. Havia interrupções abruptas no sinal do celular em pontos estratégicos da cidade. E havia algo ainda mais inquietante. Um aplicativo de mapas havia sido aberto e fechado repetidas vezes, sempre no mesmo trajeto, do bairro residencial até a área de mata onde os cães haviam encontrado rastros interrompidos. Isso significava que o suspeito não improvisou o caminho, ele o revisou, confirmou, planejou. Enquanto isso, os investigadores voltaram ao galpão onde o carro foi encontrado. Desta vez, não estavam mais procurando por objetos óbvios, procuravam por erros. E erros sempre existem. Atrás de uma estante metálica, parcialmente coberta por caixas, encontraram um pano velho, manchado de lama seca. A análise revelou o mesmo tipo de solo presente na área de mata. Não era sangue, não era algo visível ao olho humano, mas era suficiente para provar que o galpão havia sido usado após a visita ao local isolado. Isso levantou uma hipótese perturbadora. Sofia não foi levada diretamente ao destino final. Ela foi movida, transferida. E isso explicava por que nenhum rastro contínuo foi encontrado. A polícia começou a acreditar que o suspeito tentou criar uma narrativa falsa, uma rota confusa, fragmentada, impossível de seguir por completo. Mas algo deu errado.
Uma ligação registrada no celular, feita na madrugada seguinte ao desaparecimento, levantou novas suspeitas. Não era para a família, não era para amigos, era para um número descartável. A conversa durou menos de 2 minutos. O conteúdo nunca foi totalmente recuperado, mas a existência daquela ligação indicava algo claro. Ele não agiu completamente sozinho. Essa possibilidade mudou tudo. Se havia outra pessoa envolvida, mesmo que apenas como apoio logístico, o caso se tornava ainda mais complexo e mais perigoso. Enquanto isso, a pressão pública aumentava. A imagem de Sofia se espalhava pela mídia. A cidade exigia respostas. A promotoria precisava agir. Mas ainda faltava a prova final, a evidência que ligaria o plano à execução. E essa prova estava em um lugar inesperado. Não no carro, não no celular, não no galpão, mas em algo que ele acreditava ter descartado para sempre. O lixo guarda verdades que a mente tenta esquecer. A descoberta não veio de uma grande operação. Veio de algo simples, quase banal. Uma coleta de lixo. Enquanto a equipe revisava os últimos movimentos do suspeito, um detalhe chamou a atenção. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Sofia, ele havia descartado o lixo fora do padrão habitual. Não no dia comum de coleta do bairro, não no container próximo ao galpão. Ele dirigiu até outra região da cidade, sozinho. Esse deslocamento, isolado no meio de uma rotina aparentemente normal, despertou suspeitas. A polícia solicitou autorização para recuperar o material já encaminhado ao centro de triagem. O que encontraram ali mudou o tom da investigação. Entre restos comuns, embalagens, papelão, lixo doméstico, havia um saco separado, amarrado com cuidado excessivo, não rasgado, não misturado, isolado. Dentro dele, objetos limpos demais para terem sido jogados fora por acaso. Luvas descartáveis, lenços umedecidos, uma toalha pequena, infantil, dobrada. A análise revelou resíduos de solo úmido compatíveis com a área de mata já investigada. Mas o que realmente silenciou a sala foi o último item. Um pedaço de tecido rasgado, rosa claro, com um desenho parcialmente apagado de estrela. Era do vestido que Sofia usava no dia em que desapareceu. A mãe reconheceu o padrão imediatamente. Não houve dúvida, não houve hesitação. Aquele tecido não deveria estar ali. Ele não havia apenas tentado apagar rastros, ele havia tentado eliminar a existência. Os investigadores entenderam naquele momento que o suspeito acreditava ter controle absoluto da situação, que cada passo havia sido calculado, que nenhum detalhe ficaria para trás. Mas o lixo não mente, e o erro estava feito. Com essa evidência, a promotoria conseguiu o que precisava: autorização para prisão preventiva. Quando a polícia chegou até ele, não houve resistência, nenhuma tentativa de fuga, nenhuma reação violenta. Ele apenas perguntou uma coisa: "Vocês encontraram tudo?" Essa pergunta ecoou por horas na mente dos investigadores, porque soava menos como medo e mais como frustração. Durante o interrogatório, ele permaneceu em silêncio. Pediu um advogado, cruzou os braços, olhou para o chão. Mas havia algo novo no ambiente. Ele já não parecia confiante, parecia pressionado. Porque pela primeira vez desde o início, a narrativa que ele tentou construir estava ruindo. E enquanto ele se calava, outra frente da investigação avançava rapidamente. A polícia começou a refazer todos os trajetos possíveis depois do descarte do lixo. E foi nesse processo que uma nova descoberta surgiu. Um local ainda não explorado. Um ponto que ele visitou e nunca mencionou. Há lugares que não aparecem nos mapas, porque foram feitos para não serem encontrados. O ponto surgiu quase por acaso. Enquanto analistas refaziam os deslocamentos do suspeito nas 48 horas seguintes ao desaparecimento de Sofia, um trajeto chamou a atenção. Não era longo, não era frequente, mas era específico demais para ser ignorado.
Uma estrada secundária, sem iluminação, pouco usada, que terminava em nada. Ou pelo menos era isso que parecia. No fim da estrada havia uma cerca antiga, parcialmente caída, e além dela, uma área que oficialmente não tinha função alguma. Nenhuma propriedade ativa, nenhum registro recente de uso. Apenas terra batida, vegetação irregular e o silêncio. Quando as equipes chegaram ao local, a sensação foi imediata. Aquilo não era um lugar escolhido por acaso. O terreno mostrava sinais claros de passagem recente, marcas de pneus parcialmente apagadas, pegadas pequenas, misturadas com outras maiores. Nada evidente o suficiente para ser visto por curiosos, mas claro para quem sabia o que procurar. Os cães farejadores reagiram com intensidade. Não latidos, não agitação, mas concentração. Eles seguiam um rastro curto, interrompido abruptamente próximo a uma construção baixa, quase escondida pela vegetação. Um antigo abrigo de ferramentas, abandonado há anos. A porta estava fechada, não trancada. A abertura foi lenta, deliberada, como se todos soubessem que aquele momento mudaria o caso para sempre. Lá dentro, o ambiente era limpo demais para um lugar esquecido. O chão havia sido varrido recentemente. O cheiro de produtos químicos ainda estava no ar. Mas algo permanecia. Um objeto infantil esquecido em um canto. Não era grande, não chamava a atenção de imediato, mas não pertencia àquele lugar. Era um sapato pequeno, do tamanho de uma criança. A confirmação veio minutos depois. Era de Sofia. O silêncio tomou conta da equipe. Não houve comemoração, não houve palavras. Apenas a compreensão coletiva de que o que estavam procurando havia estado ali, mas não estava mais. E isso era o mais perturbador. A ausência indicava a ação posterior, planejamento contínuo, movimentação depois do momento inicial. Sofia não havia sido deixada ali ao acaso. Ela havia sido levada até ali e depois retirada. Isso explicava tudo. Porque os rastros se perdiam, porque os cães ficavam confusos, porque o caso parecia sempre incompleto. O abrigo não era o fim, era uma etapa. E isso levantou a pergunta mais difícil até agora. Se aquele não foi o destino final, então qual foi? Enquanto a perícia trabalhava no local, um investigador percebeu algo quase invisível na parede interna do abrigo. Um risco vertical, baixo demais para um adulto, feito com algo pequeno, irregular. Não era vandalismo, não era desgaste natural. Era recente e parecia intencional. Como se alguém tivesse tentado marcar presença, deixar um sinal. E esse detalhe mudou completamente a leitura do caso, porque indicava algo que ninguém queria admitir. Sofia esteve consciente ali, e talvez tenha tentado comunicar algo. Mesmo no silêncio, algumas vozes ainda tentam ser ouvidas. O risco na parede do abrigo não parecia importante à primeira vista. Era pequeno, irregular, fácil de confundir com o desgaste do tempo. Mas para os investigadores que já haviam visto centenas de cenas, aquilo não era aleatório. Era recente, e era baixo demais para um adulto. A perícia se aproximou com cuidado, fotografou, mediu, comparou. O risco tinha aproximadamente a altura do ombro de Sofia. E não era apenas um risco. Havia padrão. 3 linhas curtas, uma mais longa abaixo, não formavam letras claras, mas também não eram aleatórias. Pareciam tentativas repetidas de marcar o mesmo ponto, como se alguém tivesse voltado ali mais de uma vez, como se estivesse tentando não ser esquecida. A hipótese mais difícil começou a ganhar força. Sofia esteve sozinha naquele abrigo por algum tempo. Não por horas longas, mas o suficiente para perceber que precisava deixar algo para trás. Algo que dissesse, eu estive aqui. Essa possibilidade mudou completamente o tom da investigação. Até então, tudo indicava frieza, planejamento e controle por parte do suspeito.
Mas aquele risco na parede introduzia uma nova variável: resistência silenciosa. Enquanto isso, a perícia encontrou outro detalhe. No chão, sob uma camada fina de poeira, havia marcas pequenas, não pegadas completas, mas arrastos irregulares, como se um calçado infantil tivesse sido empurrado para frente e para trás repetidamente. Como alguém inquieto, esperando, sem saber quanto tempo passaria ali. A descoberta do sapato no tópico anterior agora fazia ainda mais sentido. Sofia não o perdeu ao caminhar. Ele foi retirado, talvez para dificultar uma fuga, talvez para silenciar passos. Mas o que o suspeito não previu foi que a ausência do sapato se tornaria uma das evidências mais fortes do caso. Enquanto isso, os investigadores voltaram ao interrogatório. Desta vez, não levaram novas provas físicas, levaram fotografias. Fotos do abrigo, da parede, do risco. Quando o suspeito viu a imagem ampliada na tela, algo mudou. Ele desviou o olhar, respirou fundo, a mandíbula se contraiu. Não era choque, era reconhecimento. Pela primeira vez, ele falou algo espontaneamente. Ele não deveria ter feito isso. A frase foi curta, mas devastadora. Porque ele não perguntou o que é isso. Não disse, não sei do que estão falando. Ele reconheceu a ação, reconheceu o gesto, reconheceu Sofia naquele lugar. A promotoria anotou cada palavra, mas ainda faltava o desfecho que todos temiam. Onde estava Sofia agora? O abrigo não era o fim. O carro não era o fim. O galpão não era o fim. Havia mais um ponto no mapa. Um último deslocamento registrado no celular, feito depois de tudo. E era para lá que a investigação precisava ir. Há caminhos que não levam a lugar algum. Há outros que levam à verdade. O último registro de localização apareceu isolado no mapa digital, como um ponto solitário em meio ao nada. Não era uma estrada principal, não era um bairro, não havia casas, comércio ou tráfego regular. Era um acesso antigo, esquecido, que levava a uma área de preservação natural às margens de um pequeno curso d'água, um lugar que não recebia manutenção há anos. O tipo de lugar que alguém só alcança se souber exatamente para onde está indo. A equipe chegou pouco depois do amanhecer. O silêncio era absoluto. O vento movia a vegetação baixa, criando um som contínuo, quase hipnótico. Nenhum sinal de presença recente, à primeira vista. Os cães foram soltos. Eles não correram, não se dispersaram, seguiram em linha. Isso por si só já dizia tudo. A poucos metros da trilha principal, o terreno mostrava sinais sutis de alteração recente. Terra mais fofa, vegetação levemente comprimida. Nada que um transeunte comum perceberia, mas suficiente para olhos treinados. A busca avançou lentamente. Ninguém falava, porque todos sabiam que aquele era o último lugar. E então, a equipe encontrou o que procurava. Não foi uma descoberta súbita, não houve choque imediato, houve reconhecimento silencioso. Os investigadores interromperam a busca naquele ponto. O local foi isolado, a perícia assumiu. Sem necessidade de detalhes gráficos, a confirmação veio horas depois. Sofia havia sido encontrada. A notícia se espalhou rapidamente entre os membros da equipe. Alguns se afastaram em silêncio. Outros fecharam os olhos por alguns segundos. Um investigador experiente, com décadas de carreira, precisou sair para respirar. Porque mesmo preparados, ninguém está realmente pronto para isso. A promotoria foi informada. A família foi informada. A mãe de Sofia recebeu a notícia em uma sala reservada, acompanhada por um assistente social. Não houve gritos, não houve desespero visível, apenas um colapso silencioso, o tipo de dor que não precisa de som para ser devastadora. Enquanto isso, o suspeito foi confrontado com a informação. Desta vez, não houve negação. Ele não perguntou como encontraram, não pediu explicações, não questionou nada. Ele apenas baixou a cabeça. O plano havia terminado. Mas o que mais perturbou os investigadores foi perceber que, até o fim, ele acreditou que não seria descoberto, que o silêncio venceria, que o tempo apagaria tudo.
Ele estava errado, porque Sofia deixou marcas, na parede, no trajeto, nos detalhes que ele não conseguiu controlar. E agora, o caso estava completo. Mas ainda faltava uma coisa: o fechamento, a resposta final para o público e, principalmente, para a memória de Sofia. Quando um caso é encerrado no papel, isso não significa que ele terminou na vida real. Dias depois da confirmação, a coletiva foi curta, objetiva, técnica. A promotoria anunciou oficialmente: o caso Sophia Turner estava encerrado. O suspeito foi indiciado. As provas eram sólidas. O trajeto havia sido reconstruído. O tempo calculado. As falhas identificadas. Nada ficou em aberto juridicamente, mas emocionalmente tudo ficou. A casa onde Sofia desapareceu permaneceu fechada por meses. Os vizinhos evitavam passar pela calçada. A sala onde a TV estava ligada naquela tarde jamais voltou a ser a mesma. O silêncio ali não era normal, era pesado. A mãe deixou o bairro, não por medo, mas porque algumas paredes guardam ecos que ninguém consegue suportar. O caso entrou para os arquivos como resolvido, mas para quem viveu, ele jamais será apenas isso. Investigadores envolvidos relataram mudanças profundas. Um deles pediu transferência. Outro passou a revisar rotinas domésticas obsessivamente. Uma agente disse algo que nunca saiu do relatório oficial, mas ficou marcada. Não foi o que aconteceu que mais me assustou, foi o quão fácil foi acontecer. E essa é a verdade mais dura. Não houve invasão forçada, não houve barulho, não houve testemunhas. Houve tempo curto, confiança e silêncio. O caso Sophia Turner se tornou um material de estudo em treinamentos, não como estatística, mas como alerta. Uma lembrança de que o perigo nem sempre entra quebrando portas. Às vezes, ele entra quando tudo parece seguro demais. Sofia não é lembrada pelos últimos momentos. Ela é lembrada pelo que revelou, sobre falhas, sobre atenção, sobre o quanto o comum pode se tornar trágico em minutos. E é por isso que este caso precisa ser contado, não por sensacionalismo, mas por memória, por prevenção, por respeito. Porque enquanto alguém lembrar, Sofia não é apenas um arquivo, ela é um aviso silencioso. Caso arquivado, mas nunca esquecido. Forçar entrada. Naquela noite, enquanto cartazes improvisados começavam a ser colados em postes e redes sociais explodiam com a foto de uma menina sorridente de 4 anos, uma certeza já rondava a equipe de investigação. Sophia Turner não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido removida, e alguém fez isso em menos de 10 minutos. Em casos de desaparecimento infantil, as primeiras 24 horas não decidem apenas o rumo da investigação. Elas decidem se ainda há esperança. Às 17h06, quando a polícia recebeu a ligação de emergência, o relógio começou a correr contra Sophia Turner. Em menos de 30 minutos, viaturas cercavam o quarteirão em Lexington. O bairro, até então silencioso, foi tomado por luzes intermitentes, rádios chiando e perguntas repetidas. Oficiais bateram de porta em porta. Queriam saber se alguém tinha visto uma criança, ouvido um barulho, notado um carro estranho. Nada. O que tornava aquele início tão perturbador era a ausência total de caos. Em muitos casos de desaparecimento, há ao menos um elemento fora do lugar. Uma porta aberta, um objeto quebrado, um vizinho que viu algo. Aqui não havia nada disso. A casa dos Turner parecia congelada no tempo, como se Sofia tivesse simplesmente evaporado do ambiente. A sala de estar foi o primeiro foco. O tapete infantil ainda guardava a marca do corpo pequeno que estivera ali minutos antes. A televisão permanecia ligada no mesmo canal. O boneco de pelúcia, sujo de tanto uso, estava caído de lado, perto do sofá. Investigadores fotografaram cada detalhe. O detalhe que mais chamou a atenção não foi algo que faltava, mas algo que permaneceu.
O controle remoto estava no chão, exatamente ao alcance de uma criança sentada. Isso indicava que Sofia não havia se levantado por vontade própria para sair. Se tivesse ido explorar a casa, provavelmente teria levado o brinquedo favorito consigo. Crianças de 4 anos não abandonam objetos de apego sem motivo. O banheiro também foi analisado. Rachel Turner descreveu o banho como rápido. Disse que deixou a porta entreaberta. Disse que não ouviu barulho algum. Esse ponto seria repetido em praticamente todos os interrogatórios iniciais. Não ouvi nada, nenhum grito, nenhuma batida, nada. Por volta das 18 horas, cães farejadores chegaram ao local. Foram levados até a sala onde Sofia havia sido vista pela última vez. Os cães farejaram o tapete, circularam a área e então pararam. Nenhuma trilha clara para fora da casa. Nenhum rastro consistente no quintal. Nada que indicasse uma fuga a pé. Isso criou a primeira ruptura na lógica do caso. Se Sofia tivesse saído andando, os cães encontrariam algo. Se alguém a tivesse carregado para fora, haveria ao menos um rastro inicial. Mas o cheiro parecia interrompido abruptamente. Esse tipo de interrupção, segundo especialistas, geralmente aponta para uso de veículo. Alguém que pega a criança e entra rapidamente em um carro próximo. Mas ali surgia outro problema. Nenhum vizinho relatou veículos estranhos. Nenhuma câmera de rua, nenhuma campainha inteligente, nenhum sistema de vigilância captou algo relevante naquele horário. À medida que a noite avançava, voluntários começaram a se reunir. Pessoas que nunca tinham visto Sofia passaram a caminhar pelos arredores com lanternas, chamando seu nome. O bairro se uniu rapidamente, movido por uma mistura de solidariedade e medo, porque uma pergunta silenciosa começou a circular entre os moradores. Se isso aconteceu com Sofia, poderia acontecer com qualquer criança aqui. Às 21 horas, a polícia ampliou o raio de busca. Helicópteros sobrevoaram áreas verdes próximas. Lagos, terrenos baldios e trilhas foram vasculhados. Nada. Enquanto isso, dentro da casa, investigadores começaram a mudar o foco. Quando buscas externas não produzem resultados, a investigação volta para dentro. E foi nesse momento que surgiram as primeiras contradições sutis, quase imperceptíveis para quem não está treinado para ouvi-las. Rachel Turner repetiu sua história várias vezes. Em essência, tudo se mantinha igual, mas pequenas variações começaram a aparecer. O tempo exato do banho, a posição da porta, o volume da televisão. Nada que configurasse mentira direta, mas o suficiente para gerar dúvidas técnicas. Por volta da meia-noite, a polícia tomou uma decisão importante. O caso deixava oficialmente de ser tratado como simples desaparecimento e passava a ser considerado investigação criminal ativa. Isso significava algo sério. Significava que, naquele ponto, os investigadores já não acreditavam mais que Sofia tenha se apenas perdido. A hipótese de intervenção de terceiros ganhava força. E com ela vinha a necessidade de olhar para todos, inclusive para quem estava mais perto da criança. Amigos, vizinhos, familiares. Nada era descartado. Durante a madrugada, técnicos revisaram registros telefônicos, horários, movimentações bancárias. A rotina da família começou a ser dissecada. Quem costumava visitar a casa? Quem tinha acesso? Quem conhecia os horários? E foi nessa análise que um detalhe começou a incomodar a equipe. Alguém precisaria conhecer muito bem aquela casa para agir em menos de 10 minutos, sem deixar sinais. Ao amanhecer do dia seguinte, Lexington acordou diferente. O rosto de Sofia estava em todos os lados: televisão, redes sociais, cartazes improvisados. A imagem de uma menina sorridente contrastava brutalmente com a tensão no ar. Mas dentro da sala de comando da polícia, o clima era outro. As primeiras 24 horas haviam passado. Nenhuma pista concreta, nenhum rastro físico, nenhuma confirmação visual. E isso, em investigações desse tipo, é um dos piores cenários possíveis. Um investigador resumiu a situação em uma frase que mais tarde vazaria para a imprensa. Não é que não tenhamos pistas,
é que tudo parece ter sido feito para não deixar nenhuma.